Nós já criamos os métodos encriptar e decriptar. Agora só falta o método quebrar código, que é o que o desafio realmente pede. Infelizmente, nossa inspiração e criatividade tiraram folga outra vez. Nós vamos precisar da ajuda do copiloto desde o algoritmo. Vamos ver como ele responde. Nós temos que implementar um método, não sabemos como começar. Pedimos uma abordagem plausível. Não mostra código, apenas ajude a achar um ponto de partida. Está colocada a questão para ele. Nós temos nas mãos uma mensagem encriptada e uma palavra conhecida. O ChatGPT está sugerindo que a gente decripte a mensagem encriptada, usando os possíveis deslocamentos, um por um, até que a mensagem decriptada contenha a palavra conhecida. Faz sentido. Se a gente esgotar os 26 possíveis deslocamentos sem achar a palavra conhecida, o problema não tem solução. Mas espera um pouco. A mensagem encriptada pode ser bastante longa, não pode? Pode ser um artigo, pode ser um livro inteiro. Por outro lado, a palavra conhecida é relativamente curta. Será que não seria mais eficiente, em vez de decriptar a mensagem encriptada, a gente encriptar a palavra conhecida, usando os possíveis deslocamentos, até que ela apareça na mensagem encriptada? Aí nós temos achado o deslocamento correto, o deslocamento que foi usado na encriptação, e podemos decriptar uma vez só. Parece razoável, não parece? Vamos ver se o copiloto aceita a sugestão. E ele acha que nós estamos absolutamente corretos e que a abordagem realmente tem chance de ser mais eficiente do que a dele. Ótimo. Vamos implementar quebrar código dessa maneira e seguindo as demais sugestões que ele nos fez. Então, a assinatura de quebrar código a gente já tinha definido lá atrás. Como nós não sabemos quantas interações vão ser necessárias, não podemos ter que experimentar todas, né? Nós vamos usar um while para controlar a repetição. O miolo do while é encriptar a palavra conhecida, com o deslocamento que vai variar de caso para caso, ter a palavra encriptada que nós vamos comparar com a mensagem encriptada. Nós vamos ter duas condições de parada. Ou a gente encontrou o deslocamento que foi usado para cifrar a mensagem, e aí vamos usar uma booleana, uma variável booleana achei, para dizer se achamos ou não. Ela começa com false, porque a gente ainda não tem nada. Enquanto não achei, repita a operação. E após a operação, a gente testa se achou ou não. Então, em seguida, a geração da palavra encriptada, nós testamos se a mensagem cifrada contém a palavra encriptada. Se ela contiver, nós achamos. Achei vira true. Se ela não contiver, o achei continua false e o loop vai se repetir. Certo? A outra condição de parada é a gente esgotar as possibilidades. Chegamos no fim, testamos todos os 26 possíveis deslocamentos e não conseguimos cifrar a palavra conhecida de forma que ela aparecesse na mensagem encriptada. Quer dizer, se a palavra cifrada não existe na mensagem encriptada, a palavra limpa não existe na mensagem limpa. Então o problema não tinha solução. Tá certo? Não tem o que fazer. O loop vai terminar numa dessas duas condições. Ou a gente acha, ou a gente chega no fim sem achar. Ao sair do loop, portanto, se a gente testar a variável achei, nós conseguimos saber se resolvemos o problema ou se ele não tinha solução. E vamos usar um operador ternário, que a gente já aprendeu, para escrever isso numa linha só. Então, o que nós vamos devolver, o retorno, né, a saída desse nosso método vai ser, se achei for positivo, ele retorna a primeira expressão, e é decriptar a mensagem cifrada usando o deslocamento que a gente acabou de identificar. Caso contrário, vai aparecer depois os dois pontos, nós vamos retornar uma string nula, para dizer que não, significando que não teve solução, tá bem? Então está aí o nosso código, nós podemos partir para o teste. Nós vamos adaptar a nossa classe testadora. Ela estava testando decriptar, ela testou encriptar, testou decriptar e agora ela vai testar quebra de código. E vamos criar um conjunto de casos de teste com base nos exemplos anteriores. Então, nós vamos pegar aquela lista de exemplos e vamos criar um conjunto equivalente
de casos de teste. A gente sabe, para os exemplos anteriores, a gente tem uma mensagem cifrada, que foi usada para ser decriptada. A resposta, a gente sabe uma palavra conhecida, a gente identifica na resposta uma palavra conhecida e usa aqui, e vamos ver se fornecendo apenas a mensagem cifrada e a palavra conhecida, nós conseguimos recuperar a mensagem que a gente estava esperando. Tá legal? Rodamos isso e parece que a gente passou em todos os testes. Os 10 testes, 12 testes passou. Mas espera um pouco. Você reparou no resultado dos testes 11 e 12? Vamos olhar de perto. Os dois testes passaram. O que quer dizer que o teste passou? O resultado obtido contém a palavra conhecida. E isso vale nas duas situações. A palavra conhecida era R, o resultado obtido tem a palavra R. Quer dizer, na verdade, a cadeia de caracteres R. No fundo, nós não estamos procurando palavras, né? Por uma questão de simplicidade, a gente está procurando uma cadeia de caracteres que deve aparecer na mensagem encriptada. O teste 12 é a mesma coisa. A palavra conhecida também é R e o resultado obtido também contém a palavra conhecida. Só que se a gente lê os dois resultados obtidos, não parece que a gente decifrou a mensagem não, né? Parece que continua cifrada. No primeiro caso, ele é até idêntica à mensagem original. Vamos olhar isso mais de perto. O que será que aconteceu? Vamos começar estudando o teste 11. Veja, como eu estava comentando, nesse caso a palavra conhecida aparece na própria mensagem encriptada. Como nós começamos a testar deslocamentos a partir do zero, que significa não encriptar, ele encontrou a palavra conhecida na mensagem encriptada e já parou aí. Não continuou procurando. E com isso ele deixou de decifrar a mensagem. Como é que a gente escapa disso? Vamos lá. O deslocamento 0 e o deslocamento 26 são a mesma coisa, não é isso? Certo? Lembra? Deslocar x e deslocar x, 26 menos x ou 26 mais x é a mesma coisa. Portanto, se em vez de a gente começar a testar deslocamento igual a 0 e parar no 25, a gente começar a testar no deslocamento igual a 1 e parar no 26, nós estamos olhando todos os deslocamentos, só que o teste de não foi feito nada, ao invés de ser feito na primeira posição, ele vai ser feito na última. E com isso, talvez a gente tenha a chance de resolver esse problema. Vamos tentar essa possibilidade. Então nós vamos alterar o nosso método. Então nós vamos lá no método e começamos o nosso deslocamento inicial. Lembra? Começava com menos 1, porque ele é incrementado logo de saída. Nós vamos começar com 0. Ele vai ser incrementado, ele vai virar 1, então ele começa com 1. E em vez do limite ser deslocamento menor que 25, agora ele é deslocamento menor que 26. Então, fizemos um shift de 1 e vamos ver o que acontece. Rodamos o teste outra vez, o teste 11 passou. Passou e saiu. Agora, se você bater o olho no resultado obtido, Joana disse uhul, uma palavra sem a letra R. Agora a resposta continua tendo a palavra conhecida R, mas agora virou uma mensagem decodificada de fato. Então matamos isso. O teste 12 continua sinalizando que passou, porque ele tem R na mensagem obtida, mas a cara dele continua sendo de quem não está de bom humor. Vamos olhar de perto. O resultado do teste 12 continua sendo estranho. Veja, ele tem a palavra R no meio, mas não parece que ele foi decifrado. Então, o algoritmo encontrou uma decriptação da mensagem encriptada que contém a palavra conhecida, mas que aparentemente não é o resultado que a gente esperava. O que pode ter acontecido? O nosso algoritmo para assim que ele acha um match, né? Assim que ele consegue encontrar a palavra conhecida num resultado, um possível resultado. A impressão que dá é que ele parou antes da hora. Ele foi enganado, porque apareceu R no meio desse resultado, mas não era ainda a hora. Vamos para pensar o que isso quer dizer. Se ele encontrou R nesse resultado obtido, e isso não parece ser o que a gente esperava, nós estamos vendo que
duas frases, essa sem sentido e a que a gente estava esperando, que quando cifradas com deslocamentos diferentes, pode gerar a mesma mensagem encriptada. Quer dizer, de uma mensagem encriptada, nós podemos voltar para diversas mensagens decifradas, uma só das quais provavelmente é válida, as outras não são. Essa é uma coisa que nós não tínhamos pensado antes. Como é que a gente sai dessa? A única forma de contornar essa situação, já que a gente não sabe quantas respostas possíveis, né, o algoritmo vai gerar, seria gerar todas elas. Em vez de parar na primeira, a gente continuar gerando, e toda vez que tiver R, a gente aceita, e fica com uma lista de possíveis respostas. Depois a gente olha para elas e escolhe, né, a que parece ser a resposta verdadeira. O algoritmo não consegue dizer para ele, tendo R, está resolvido. Ele não consegue dizer se esta é melhor do que a outra, ou assim. Certo? Então vamos pensar nisso. Nós vamos precisar do nosso método quebrar código para que ele faça algumas coisas. Primeiro, vai ser examinar todos os possíveis deslocamentos. Ele não pode parar no primeiro match. Segundo, ele tem que salvar todos os casos em que a mensagem decriptada contém a palavra conhecida. Terceiro, ele tem que retornar todos esses casos. Para armazenar todos os casos em que a mensagem decriptada contém a palavra conhecida, um array de strings parece ser uma boa opção. Esse array vai ter que ter um tamanho variável, porque nós não sabemos quantos serão os casos de sucesso. Num caso absurdo, podia ser que todas as 26 possíveis decifrações da mensagem encriptada contivessem a palavra mágica e a palavra conhecida. E outro problema maior ainda é que nós não sabemos como é que a gente faz isso em Java, tá certo? Nós não temos bagagem suficiente para resolver esse problema. Portanto, nós vamos pedir socorro para o copiloto outra vez. Então, preciso criar um array de strings de comprimento variável em Java. Como é que eu posso fazer isso? E ele responde sem pensar. Ele propõe usar um array list e explica como é que essa classe funciona, né? Quais são os métodos disponíveis, como é que a gente faz para criar uma instância, né, de uma array list, como é que a gente adiciona elementos a esse array, como é que a gente obtém elementos desse array e, finalmente, como é que a gente apresenta, como é que a gente mostra esse resultado. Tá certo? Então, vamos incorporar essa alteração no método quebrar código. Então, nós vamos alterar o quebrar código para testar todos os deslocamentos e retornar os casos de sucesso numa array list. Com isso, o tipo de quebrar código vai passar de string para array list de string. Como vamos fazer todas as iterações? Né? Nós vamos trocar o while. Agora não tem mais dúvida, né? Nós não precisamos de uma condição achei para parar. Nós não vamos parar. Nós vamos até o fim sempre. Portanto, pode ser usado um for. Nós sabemos que nós vamos fazer as 26 iterações. Então está ele aí. Então, a primeira coisa que nós fazemos agora dentro dele é criar uma instância de string, de array list, de strings. Tá certo? Então, resposta, que era uma string, passa a ser uma array list de strings. O deslocamento varia de 1 a 26 e é a única condição de controle do for. Essa é a única variável de controle do for. Internamente, nós vamos encriptar a palavra. Aí eu enfiei uma linhazinha para formatar o deslocamento e fazer ela aparecer na resposta. Depois vocês vão ver. Fazer ele aparecer na resposta para a gente saber com que deslocamento aquele resultado foi gerado. E o resto é o que estava já na nossa solução anterior. Nós vamos testar se a mensagem cifrada contém a palavra encriptada. Se ela tiver, nós vamos usar o método add para adicionar lá a resposta, tá certo? Então vamos botar mais uma string no nosso array e acabou. E no fim a gente retorna a resposta que é o array list, tá certo? Nós vamos ter que alterar, testar, quebrar código para lidar com o array list de string, que quebrar código retorna. Antigamente ela retornava uma string sozinha, agora não, ela retorna um array inteiro.
E vamos ter que botar um loop para mostrar todos os resultados que estão no ArrayList. Né? Antes a gente só tinha um systemout, tá certo? Uma linha só de impressão. Era a única resposta que nós tínhamos para mostrar. Agora nós podemos ter várias. E uma vez feito isso, nós podemos rodar nossos testes outra vez. Então, né, estão aí as alterações. A mudança de tipo em resposta, tá certo? A decisão se o teste passou ou não passou, a gente toma com base no tamanho da resposta ser maior do que zero, quer dizer, se voltar um array vazio é sinal que não passou, se for um array com um tamanho maior que zero, a gente conclui que passou. Os comandos de saída internos que estão apagadinhos ali são os mesmos que nós tínhamos antes, e no fim, né, nós fazemos um for para imprimir, para mostrar todos os componentes de resposta. E aí usamos o método get, que o ChatGPT também mostrou para nós lá, que era um método que devia ser usado para obter os valores dos elementos do ArrayList. Botamos para rodar e vamos ver o que acontece. E agora, né, a gente vê que vários dos nossos casos de teste tinham mais do que uma solução. Só que a gente não percebia antes, né, porque a primeira que a gente encontrava, a gente imprimia. E em certos casos, como a gente não sabia bem o que estava esperando, a gente não se apavorou. Então você veja que o teste 5 tem uma penca de soluções, o teste 9 tem uma penca de soluções, o teste 10 tem 26 soluções, porque nós estamos procurando uma palavra vazia, né? E aí a palavra conhecida vazia existe em qualquer mensagem, então todas as encriptações funcionam. E finalmente o teste 11 e 12 mostraram 3 soluções cada um. Nós vamos olhar eles mais de perto. Primeiro vamos olhar o teste 5. O teste 5 tinha aquela sequência de letras alternando maiúsculas e minúsculas, e a palavra conhecida era OPQ. E antigamente tinha uma resposta só, a primeira que ele achava. Agora a gente encontrou 12 possíveis respostas. Em todas elas, vocês veem que tem um OPQ ali no meio. Há diversos deslocamentos possíveis aplicáveis a esta mensagem. Tá certo? Então, se a gente pegar a primeira linha e deslocar, usar deslocamento 1, ela produz aquela mensagem cifrada. Se pegar a segunda linha com deslocamento 3, ela produz a mesma mensagem cifrada. Se pegar a terceira linha com deslocamento 5, ela produz a mesma mensagem cifrada. Tá? É facinho ver isso, porque as letras estão sempre em sequência e elas sempre se alternam. Então você pega aqui, na primeira linha, começa com um E maiúsculo, se deslocar de 1, ele vira F. É exatamente como é que começava a mensagem cifrada. Aí as letras estão na sequência. Então se aqui é E, F, G, H, I, lá vai ser F, G, H, I. Bateu. Alternando maiúscula, minúscula, etc, etc. A segunda linha, se a gente pegar, a primeira letra é C. Se a gente deslocar C de 3, nós temos D, E, F. Opa, deu F de novo. E isso vai acontecer. Se aqui é C, D, E, certamente vai acontecer F, G, H, I, etc. Na terceira linha, começa com a mensagem decifrada, que contém o OPQ lá no meio. Começa com A. Se você der um deslocamento de 5, você tem B, C, D, E, F. Caiu no F de novo. E assim vai. Todas essas mensagens, desde que a gente aplique esse deslocamento que a gente salvou e foi posto aí por causa disso, se você deslocar com esse deslocamento, elas geram a mesma mensagem cifrada. E, portanto, dada apenas a mensagem cifrada e a palavra conhecida, você não consegue dizer qual desses 12, qual dessas 12 possíveis mensagens era a original. Okay? E isso vai valer para os testes 11 e 12. Então, no teste 11, esta frase, Joana disse uhul, uma palavra sem a letra R, com deslocamento 4, ela produz aquela mensagem cifrada que a gente tinha lá em cima, NSR, HMWWI, etc, etc. A segunda linha também tem aqui no meio a palavra mágica R, palavra conhecida R, mas se você deslocar ela com deslocamento 20, se cifrar essa segunda linha com deslocamento 20, ela também dá NSR, HMWWI, etc, etc. E finalmente a última,
que também tem R logo de cara aqui no terceiro caractere, se você cifrar com deslocamento 26, quer dizer, sem deslocamento, ela também produz aquela linha que está lá em cima, de fato, né? Ela é igualzinha àquela mensagem cifrada. Portanto, essas três mensagens, cifradas com deslocamento 4, 20 e 26, respectivamente, geram a mesma mensagem cifrada lá em cima. E o algoritmo não era capaz de descobrir qual delas fazia sentido. Agora a gente bate o olho e fala, é a primeira, pronto, é a única que está em português. Com o teste 12 acontece uma coisa parecida. A palavra conhecida também era R. Se a gente pegar essa primeira linha aqui, TYK, XXK, etc., com deslocamento 6, ela gera aquela linha lá de cima, ZQDDD, e ela contém o R aqui no, entre aspas, tá certo? Se pegar a segunda linha, que era o NSR, que também tem R aqui no meio, com deslocamento 12, ela também gera ZQDDQ, etc. E finalmente, se pegar a terceira linha, Joana disse uhul, uma palavra sem a letra R, com deslocamento 16, ela também gera ZQDDQ. Portanto, há três maneiras de decifrar essa mensagem, todas elas com a palavra conhecida R no meio. Tá certo? E o algoritmo não era capaz de distinguir entre uma e outra. Desse jeito, nós estamos olhando a solução completa. Tá bom? Com isso, nós concluímos a solução do desafio. Na verdade, a gente foi até um pouco além do que a proposta esperava. Com certeza, né? Se a gente tivesse entregue aquela primeira solução nossa de resposta única, era o que estava se esperando. Mas a gente foi além e vimos que a gente era capaz de identificar e tratar um caso raro, mas que é possível. É só o nosso espião estar num dia de azar, né? Tá certo? No próximo módulo, nós vamos trocar de posição com o ChatGPT. Nós vamos dar esse problema para ele e ver se ele consegue resolver. Vamos ver o que acontece.